Caros vestibulandos, vamos abordar alguns tópicos de álgebra, visando justamente os últimos grandes vestibulares que ainda faltam, que são a segunda fase da FUVEST e a segunda fase da Unicamp, não é? Então, nós vamos começar com as funções mais importantes, não é? É claro que na prova poderemos ter outros tipos de funções, mas as mais importantes são essas. Então, as duas iniciais, a do primeiro e a do segundo grau. A do primeiro grau, f de x igual a x mais b, o gráfico é uma reta, reta para cima, reta para baixo. A do segundo grau, ax2 mais bx mais c, o gráfico é a famosa parábola. A parábola é de boca para cima, quando o primeiro coeficiente é positivo, é de boca para baixo, quando o primeiro coeficiente é negativo. Se nós tivermos um problema em que aparece uma reta ou uma parábola, para obter a reta precisamos de duas condições, para poder achar os dois coeficientes a e b. Se tivermos uma parábola, teremos que ter três condições, 3 pontos do gráfico, ou coisa parecida, para poder achar os três coeficientes a, b e c. E aqui eu faço um pequeno parênteses. É muito comum aparecer a reta e a parábola, mais a parábola que a reta. Mas às vezes o examinador, ao apresentar um problema do dia a dia, ou propor uma questão, ele apresenta uma forma que foi analisada experimentalmente. Então não obedece a nenhum desses esquemas aqui, mas ele dá a sentença. E nesta sentença, você tem parâmetros do mesmo modo, você vai agir do mesmo modo. E lembre sempre que numa função você tem a abscissa e tem a ordenada. Tem a variável independente, a variável, ele dá uma, manda achar outra, dá outra, manda achar uma. E geralmente, numa prova de segunda fase, ele manda fazer as duas coisas. No caso da parábola, lembre-se sempre de que o que caracteriza esses 6 gráficos é o primeiro coeficiente, se é positivo ou negativo, se tem duas raízes ou uma só ou nenhuma. Não é? Ao resolver a equação de segundo grau, nós podemos achar duas raízes, uma só ou nenhuma. E uma outra coisa importante na parábola é o bico da parábola, que é uma coisa que tem aparecido e bastante. Quase sempre, ao propor uma questão, um dos itens no final, ele pergunta o valor máximo ou valor mínimo de uma situação. Se for uma questão de lucro, por exemplo, em que situação o lucro é máximo? Se for uma situação de despesa, né, de custo, em que situação o custo é mínimo? Como não se ensina limites e derivados atualmente, todas essas questões sempre acabam recaindo numa parábola. E achar o mínimo, achar o máximo é achar o bico da função. E quem é o bico? Quem é o vértice da função? A abscissa é sempre menos b sobre 2a. A abscissa do vértice é sempre menos b sobre 2a. Agora, observe que esse ponto é o ponto médio entre as raízes. Na maioria das vezes, você tem as raízes, pode pegar o ponto médio. Não precisa nem do menos b sobre 2a. Achada a abscissa, como é que acha a ordenada? Bom, a fórmula é essa, menos delta sobre 4a, mas a gente dispensa. Por quê? Porque esse ponto é da parábola. Se você conhece a abscissa, substitui na sentença e acha a imagem. Correto? Essa é uma questão que é muito comum de aparecer, explorando um valor de mínimo nesse caso, em que a parábola é para cima, ou um valor de máximo, no caso em que a parábola é de boca para baixo. Tá bom? Então, é o menos b sobre 2a. Lembre que a soma das raízes é menos b sobre a. A metade, menos b sobre 2a, é a abscissa do ponto médio, é a abscissa do vértice, é a abscissa do bico. Substitui na sentença e acha a imagem. Tudo bem? Outras duas funções muito importantes são a função exponencial e a logarítmica. A função exponencial, como diz o nome, a variável é o expoente da potência. Então, você tem aqui, ó, f de x igual a elevado a x. No caso em que a é positivo, é uma função para cima crescente. No caso em que a, aliás, em caso em que a é maior do que 1, a função é estritamente crescente. E no caso em que a base está entre 0 e 1, é uma função estritamente decrescente. Observe que essa função, o x é qualquer de menos a mais infinito, a imagem é sempre positiva, sempre acima do eixo, e sempre passa pelo ponto de abscissa 0 e ordenada 1. É estritamente crescente com base maior do que 1, por exemplo, um crescimento de bactérias. É estritamente decrescente com base entre 0 e 1. Além da função exponencial, nós temos que falar na função logarítmica,
que é a parceira da exponencial. No caso do logaritmo, o logaritmo é sempre o expoente, né? Achar o logaritmo é sempre achar o expoente. Você tem aquelas 4 propriedades operacionais, logo do produto, que abre na soma, do quociente, que abre na diferença, na potência e na raiz, o expoente tomba para fora. Mas o mais importante é lembrar do gráfico da função logarítmica, que é esse. Com base maior que 1 é para cima, com base entre 0 e 1 para baixo. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. O bom da gente lembrar sempre as duas juntas, uma com a outra, a exponencial e o logaritmo. São funções inversas uma da outra. Você veja a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, a curva de cima é a exponencial, é o a elevado a x, a curva de baixo é o logaritmo de x na base A. Observe que quando a base é maior que 1, as duas são estritamente crescentes. Se há uma diferença, é que a exponencial cresce muito depressa e o logaritmo cresce muito devagar, mas ambas são crescentes. Eu não tenho ali o outro desenho, mas eu sempre insisto nessa figurinha, porque quando a base for menor que 1, apenas vira tudo de cabeça para baixo. Além dessas funções ainda, eu falaria do módulo, o módulo, que também é uma coisa bem adequada para uma segunda fase. Olha só, como é que é o módulo de x? O módulo de x, que se representa com as duas barrinhas, você tem que reescrever esse negócio sem usar essas barrinhas, usando um sinal conveniente. Então, é muito simples. Se o x for positivo, o módulo de x é x. Módulo de 4 é 4, módulo de 7 é 7, módulo de 10 é 10, módulo de x é x. Ponto. Se for negativo, para que o torne positivo, você coloca um sinal de menos na frente. Então, quando você resolver qualquer função com módulo, olhe o número que está dentro. Se ele for positivo, apaga e deixa. Se for negativo, apaga e coloca um menos na frente. E resolva as questões como sempre resolveu em qualquer outra situação. Correto? A função modular é essa e o gráfico são as duas bissetrizes, do primeiro e do segundo quadrante. Eu insisto que estas são as funções mais importantes, primeiro, segundo grau, exponencial, logaritmo e o módulo, além daquelas 3 da trigonometria. Mas se você tiver uma função nova, uma sentença nova na hora da prova, isso não muda nada para você. Você vai tratá-las como se fosse uma dessas funções conhecidas. Tudo bem? Outra coisa importante para qualquer fase, principalmente para a segunda fase, são os números complexos. Aqui vou ser bem rápido. As 4 operações iniciais a gente opera como se fossem números reais. Lembrando apenas que para dividir, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Para a potência e para a raiz, destacamos a forma trigonométrica, que é ρ cosseno θ mais I seno θ. ρ cosseno θ mais I seno θ. Essa forma é muito boa para fazer a potência e a raiz. Para fazer a potência, eleva a n, multiplica por n. Para achar a raiz, acha a raiz e divide por n. Se eu vou elevar ao cubo, é ρ ao cubo, 3θ. Se eu vou elevar a quarta, ρ à quarta, 4θ. Se eu vou achar a raiz cúbica, acho a raiz cúbica, divide por 3. Se eu vou achar a raiz quarta, acho a raiz quarta, divide por 4. Para você passar da forma algébrica para a trigonométrica, tem aqui as definições. Mas o melhor, minha gente, é sempre lembrar justamente da representação no plano. Qualquer número complexo é um ponto do plano, a abscissa é ordenada. Parte real, parte imaginária. O ρ é a distância até a origem. E o θ é o ângulo formado. Ora, se eu tenho esse triangulinho aqui, não precisa decorar nada. Por Pitágoras, acho o ρ, não é verdade? Teorema de Pitágoras, acho o ρ. E com a trigonometria, acho o θ. Ou a tangente y sobre x, ou o cosseno x sobre ρ, e assim por diante. E tendo a forma trigonométrica, você pode multiplicar, dividir, calcular a potência e calcular a raiz. Bem, mudando um pouco de conversa, agora o problema das raízes dos polinômios. Eu falei em primeiro e segundo grau, mas de vez em quando aparece terceiro, quarto grau, quinto grau. Bem, a gente não tem maneira geral de resolver equações de grau maior que 2, mas algumas coisas nós sabemos. Entre as raízes e os coeficientes, vale as relações de Girard. A soma das raízes 2 a 2, 3 a 3, até o produto. Então, para segundo grau é soma e produto. Para terceiro grau, soma 2 a 2 e produto. Para quarto grau tem 4 e assim por diante. E o resultado é sempre menos segundo primeiro, mais terceiro primeiro, menos quarto primeiro, todos em relação ao primeiro, com sinais contrários, começando com o sinal de menos.
Outra coisa importante dos polinômios, das equações de um modo geral, é sempre lembrar pelo menos do terceiro e quarto grau. Primeiro grau, reta para cima, reta para baixo. Segundo grau, parábola para cima, parábola para baixo. Terceiro grau é o S deitado, ou para cima ou para baixo. E quarto grau é o W, ou para cima ou para baixo. Pelo menos esses 4 dá para a gente lembrar, são os que mais costumam aparecer. Outra coisa, todo polinômio pode ser fatorado. E isso é muito bom que esteja fatorado. Muitas vezes ele aparece fatorado. Como é que fatora? Sempre fatora como sendo o coeficiente inicial a zero, e n fatores do tipo x menos a raiz. Então, se for do segundo grau é a zero, x menos R1, x menos R2. Do terceiro grau a zero, x menos R1, x menos R2, x menos R3. E assim por diante. Se for de grau n, são n fatores do primeiro grau. O ideal para nós é que a equação sempre esteja fatorada, porque daí examina cada fator separadamente. E ainda quero lembrar 2 coisas no caso das equações. Se ele mandar resolver uma equação de grau maior que 2 e não der ajuda nenhuma, vai direto no termo independente, pega os divisores do termo independente e torça para que uma dessas raízes sirva na base da tentativa, mas é uma tentativa dirigida, baseada nos divisores do termo independente. E a outra é que se a equação tiver coeficientes reais, as raízes complexas sempre aparecem aos pares, cada uma junto com a conjugada. Então, por exemplo, uma equação do terceiro grau, ou tem 3 raízes reais, ou uma real e 2 complexas conjugadas. Uma do quarto grau tem 4 raízes reais, ou 2 reais e 2 complexas conjugadas, ou 4 complexas, 2 a 2 conjugadas. E, por fim, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre análise combinatória e probabilidade. É um tipo de assunto que sempre aparece, esse ano também tem aparecido muito. Em relação à probabilidade, casos favoráveis e casos possíveis. Eu sempre insisto nessa ideia muito simples. Quando o examinador descreve a experiência, ele nos diz quem é o denominador. Então eu falo assim, joga um dado para cima. É claro que o exemplo é simples, mas eu sempre insisto nisso. Joga um dado para cima. Não me importa o que eu vou perguntar. Se a experiência é jogar um dado, o denominador da fração é 6, porque tem 6 resultados. Se eu escolho uma carta de um baralho, escolhe uma carta de um baralho. Olha, são 52 cartas. Então, o denominador da fração será 52. Pela pergunta, você descobre o evento e faz o quociente entre os dois. Né? Então, sempre casos favoráveis e casos possíveis. E lembrar que se for uma coisa e a outra, sempre fazer o produto dos vários resultados. Tudo bem? E quanto à análise combinatória? Arranjo, permutação, combinação. Aliás, primeiro, não se esqueça que muitas vezes, principalmente a FUVEST, gosta de propor questões que dependem de contar mesmo, que não precisa usar fórmula. Trate de executar aquilo que o examinador pediu. Né? Claro que isso funciona quando não são muitas respostas, ou quando as respostas podem ser organizadas. Então, sempre pense primeiro na possibilidade de organizar e fazer uma contagem direta. Se precisar de forma, lembre, arranjo e combinação. Problema típico de arranjo. Quando trocando a ordem, eu consigo uma nova resposta. 12 é um número, 21 é outro número. Isso é um problema de arranjo. Problemas de combinações. Quando a troca da ordem não forma uma nova resposta. Tem um conjunto de pontos que era formar retas. A B é uma reta, a BA é a mesma reta. Isso é um problema típico de combinações. E permutações é um caso particular de arranjo em que todo mundo aparece na resposta. Se todos os elementos apresentados aparecem na resposta, a única coisa que pode mudar é a ordem deles. Nesse caso, é um problema de permutações. E o formulário, você lembra, né? No caso dos arranjos, n fatorial, n menos k fatorial embaixo. As combinações, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, que é o número binomial. E no caso das permutações, é só n fatorial. Tudo bem? Bom, espero que tenha sido útil essas dicas para vocês. Muito obrigado.